já estamos gravando aqui. Agradecer, né, o professor Walter Cassetti por ter aceitado esse convite, né? O professor Walter Cassetti, ele é graduado em Geografia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Catanduva. Também tem mestrado em Geografia, inclusive Geografia Humana, né, pela Universidade de São Paulo, onde... Aqui tem Geografia Humana, mas o senhor trabalhou com estrutura e gênese da compartimentação da paisagem de Serra Negra. Exatamente. Isso, professor. E um doutorado em Geografia Física, foi orientando o professor Adilson de Abreu, que é outro grande nome da geografia brasileira, e tratou aqui dos estudos dos processos pluvio-erosivos do Planalto de Goiânia, né? O professor Walter Cassetti, ele foi professor da Universidade Federal de Goiás entre os anos de 1976 e 1998, quando se aposentou, né? E aí passou a trabalhar com consultorias ambientais. E o professor Walter também tem uma importante produção em capítulos de livros também científicos, né? Dentre eles o livro Geomorfologia, que é um dos poucos livros de geomorfologia geral que nós temos na literatura geomorfológica brasileira, que, diga-se de passagem, professor, eu acho que está faltando, né, autores como você, que tenham essa vontade de escrever livros mais voltados à geomorfologia geral. Então, o professor Walter Cassetti é uma das poucas referências, né? A professora Margarida Penteado também é outra, o professor Guerra, que também escreveu livros aí de geomorfologia, mas, dentre as poucas, o professor Walter Cassetti foi um dos que empreendeu, né, essa grande tarefa aí, e honrosa tarefa de escrever um livro sobre geomorfologia. Também escreveu o livro Ambiente e Apropriação do Relevo, que nós vamos debater hoje nessa manhã. Contra a Correnteza, também é outro livro. Elementos de Geomorfologia, estudei com esse livro, professor, na minha graduação. E dentre outros, né? Síntese analítica de bases físicas do estado de Goiás, escreveu capítulos de livro também, artigos científicos, né? O professor Walter está um pouco afastado da academia nos últimos anos, mas eu fiquei teimando aí, né, professor, de trazê-lo novamente. Dizer como importante é a sua presença, professor, na academia. Saiba que eu tenho uma grande admiração por seu trabalho. E sempre que eu, como diz aqui no Nordeste, sempre que puder, vou estar lhe aperreando, viu? Ótimo. Mas tem que fazer isso mesmo, né? Porque a gente não pode dormir em paz. Bom, na verdade, como o professor Salvo já colocou, eu estou um pouco desatualizado, né, de apresentações. Então, eu fiquei até, na verdade, até 2002 eu fiquei na universidade, e acabei no final, né, da minha vida me dedicando um pouco às atividades até administrativas, né? Eu fiquei de 94 a 98 como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação aqui na Federal de Goiás. Depois eu fui a um período curto, né, na Superintendência de Ensino e Pesquisa da Secretaria do Estado, aqui do Estado de Goiás, e voltei a convite, né, da reitoria da Federal a ocupar a condição de diretor executivo da FUNAP, né, que equivale à condição de presidente, onde eu fiquei 2 anos. Aí eu fiquei de 2000 a 2002 na FUNAP, e a partir daí criamos uma empresa de consultoria em que trabalhei. Ficamos com essa empresa, eu e minha mulher, Maria Amélia, que também é professora da Universidade Federal de Goiás. Ela tem uma carreira também bastante extensa, porque ela começou no INPE, né? Instituto de Pesquisas Espaciais, depois veio para o projeto Radan, e do projeto Radan ela foi transferida, fez concurso na Federal de Goiás, onde nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos. Ela também na área de geomorfologia, especializada, inclusive, nessas questões relacionadas
atividades erosivas, né? Tem um levantamento bastante extenso feito por ela e outros professores, inclusive da Escola de Engenharia, relacionada ao cadastramento, levantamento e todas as orientações da Prefeitura Municipal para o processo de recuperação dessas áreas degradadas, né? E a partir daí, nós criamos essa empresa 2002, a partir de 2002, ficamos até 2017, e aí tem mais praticamente 300 relatórios, né, que nós elaboramos relacionados a EIA-RIMA, a projetos básicos ambientais e planos de manejo, enfim, nos metemos em várias dessas categorias, né, relacionadas às questões ambientais. E, a partir daí, nós resolvemos, já estava com mais de 70 anos, né? Hoje eu vou completar agora 75 em agosto, então eu achei que já estava na hora de dar um break e acabei ficando mais com atividades domésticas, né? Porque também tem essa questão de cuidar da casa. Eu moro aqui numa chácara e que eu tenho também me dedicado bastante, e outras atividades, né, que você acaba mudando de nome, né? Você já não é mais o Walter, você é o Jaque, né? Já que você está em condições, faça isso, Jaque, né? Então, você acaba sendo mudando de nome para Jaque. E lógico, de vez em quando eu acabo escrevendo algumas coisas, né? Como ultimamente fui provocado para que escrevesse um pouco sobre questões que já foi tratada, inclusive nesse livro Ambiente e Apropriação do Relevo, relacionado relacionado ao conceito de natureza. Foi feito isso como uma forma introdutória para que a gente colocasse, né, a, a, o relevo nesse contexto, e a partir daí fizemos algumas abordagens relacionadas, utilizando, logicamente, né, essas questões filogenéticas que foram avaliadas pelo meu orientador. Diga-se de passagem, o professor Adilson, ele foi meu orientador em dois momentos, né? Quando eu entrei para fazer o meu mestrado na USP, o meu orientador, de fato, era o professor Mário De Biasi, e que eu faria na área de cartografia, e cartografia estava inserido dentro das áreas de concentração de humanas, né? Mas conversando com o meu orientador, e o meu desejo naquela oportunidade de tratar da questão da estrutura atômica, né, de patrocínio, é interessante porque, na época, eu estava trabalhando na faculdade de Uberlândia, né? Ainda não era a Universidade de Uberlândia, mas era uma faculdade, e ali eu, com os alunos, fazendo um trabalho de campo na região do Patrocínio, em Minas Gerais, eu me detive num hotel de serra, né? Eu me detive com uma fotografia, com um mosaico, né, aerofotogramétrico, daquela região, que era o domo, né? Uma estrutura dômica que é o domo da Serra Negra, né? E em cima um extenso chapadão, e nesse chapadão, inclusive, uma lagoa interna que surgiu em função da própria dissolução de carbonatos, né? Juntamente com a atividade intrusiva dos dunitos naquela faixa. E aí eu me interessei por esse assunto, levei ao orientador, e o orientador ele concordou que eu desenvolvesse a pesquisa, e que acabou sendo uma pesquisa
voltada mais à geomorfologia estrutural, e o professor Adilson ele se dispôs a fazer uma orientação e que, na realidade, assumiu, né, a condição de orientador de fato, embora o professor De Biasi era o orientador de direito. E depois nós demos prosseguimento, né? E quando eu fui fazer com ele o doutorado, que eu, inclusive num trabalho de campo também, em que ele estava presente, voltando da cidade de Goiás, que é uma cidade patrimônio nacional aqui ao norte de Goiânia, nós conversávamos no ônibus sobre a possibilidade de se desenvolver o doutorado, e foi quando surgiu algumas ideias em que eu comecei a discutir com ele, e uma delas era aquela que acabou se confirmando relacionado a estudo de parcelas, né? Os processos pluviorosivos em parcelas, que eu fiz a seleção de 9 parcelas, todas elas cercadas, cada uma delas com 100 metros quadrados, e nessas parcelas com área de pastagem, área de plantio e área de mata, né? Com declives diferenciados, e em cada uma delas tinha as calhas de recepção de sedimentos, e nessas calhas eu fazia, tinha logicamente um companheiro que me ajudava, né, que é o trabalho braçal principalmente. Então, toda a chuva que acontecia, eu fazia a coleta do material, da quantidade de sedimento, fazia pesagem desse material, levava para o laboratório, fazia análise textural, né, granulométrica, e depois ainda a água coletada ela era levada para o laboratório, e na época eu fazia essa parte de fotometria de chama, né? Porque as condições eram um pouco ainda. Isso foi na início da década de 80, né? Porque eu acabei defendendo o doutorado em 83, e aí fazia análise de cálcio, magnésio, potássio, fósforo, quer dizer, os macronutrientes, utilizando a complexometria ou então fotometria de chama, né? Para obtenção desses resultados e relacionando com a intensidade e duração das chuvas, não é? Tinha uma estaçãozinha meteorológica com o pluviógrafo, que eu fazia todo o registro, análise, estabelecendo inclusive as intensidades de chuva. Era mais ou menos um projeto parecido com aquilo que o Instituto Agronômico Campinas desenvolvia, né? Só que com algumas complementações, né? Porque no IAC os trabalhos eram mais nas perdas erosivas em parcelas de 100 metros. Essas parcelas no IAC eram retangulares e, no meu caso, elas eram hexagonais, e que eu imaginava que isso proporcionava maior extensividade ou maior representatividade na espacialização, né, dos próprios processos. E aí começou toda essa análise, e que resultou, né, em trabalhos, em alguns resultados significativos, correlacionando a intensidade das chuvas com processos erosivos e tal. Bom, mas o que eu quero dizer é que o professor Adilson, ele me influenciou bastante, né, na introdução desses aspectos ambientais, principalmente porque ele era um bom conhecedor da língua alemã e havia feito uma tradução de livros importantes, né, o Kigler, inclusive, que é um deles das referências que eu já havia citado anteriormente, em que ele fazia uma análise da geomorfologia nesse conceito geoecológico e socioreprodutor. E aí eu acabei enveredando mais por essa área que deu origem, né, a esse livro. E eu também devo admitir que, nessa oportunidade, eu tive um contato muito grande com professores, um professor aqui da Federal de Goiás, que trabalhava
com esses conceitos marxistas, principalmente o professor Oreste Gomes, e também a proximidade que eu tive com o professor Rui Moreira. Então, essas duas pessoas me influenciaram significativamente para que fizesse uma abordagem da geomorfologia nesse aspecto social, né? E aí, então, eu fiz. Primeira coisa que para a elaboração do livro foi esse conceito de natureza. E esse conceito de natureza eu acabei resgatando a extensa bibliografia existente, né? E que isso me deu elementos para que, posteriormente, utilizando a filogênese que foi desenvolvida pelo professor Adilson Avance, em que, na verdade, essa filogênese ela vem um pouco lá do Leuzinger, né? Que nas controvérsias geomorfológicas, que escrita em 1948, ele já fazia algumas considerações com relação a essas duas escolas, né? Uma escola americana da geomorfologia e a escola anglo-saxônica, aliás, a escola germânica do outro lado, uma anglo-saxônica e a outra germânica. E o professor Adilson evoluiu, né? Nesses conhecimentos, aprofundou e atualizou as informações, já que o Leuzen já havia desenvolvido isso, mas até 1948. E daí para frente, o professor Adilson se empenhou e incorporou a essas linhagens epistemológicas, né? Principalmente os trabalhos novos que surgiram a partir de então. Então eu quero falar primeiro a questão da natureza. Eu fiz inclusive uma pequena transparência. Eu não sei se o professor Saulo tem condição de colocá-la, que se refere a mais ou menos a evolução desse conceito, né, de natureza, porque o professor Milton Santos, quando ele fez uma aula inaugural em 1992 na Universidade de São Paulo, ele falou da natureza em si, né? De um primeiro momento, uma natureza que ela era amiga, né, do homem, mesmo com as restrições, já que não havia uma ação, o desenvolvimento tecnológico necessário, ou mesmo, né, o conhecimento específico para que o homem ele tivesse uma forma de apropriação, né, mesmo que harmônica em relação a essa natureza, mas ele não deixava de ser amigo da natureza, né? E existia essa compatibilidade, né? Essa relação dialética entre natureza e os homens, né? Isso praticamente é aquilo que origina aqueles conceitos de fases dos pré-socráticos, né? E, posteriormente, quando a gente entra já no iluminismo, eu vou dar um pulo histórico, porque senão a gente fica muito tempo retido nessa questão da evolução e sente e vai perder bastante. Perder não, vai realmente consumir bastante tempo, né, para as discussões posteriores. Então, a gente começa nesse iluminismo com o Descartes, né? Todos já conhecem praticamente os conceitos que ele apresenta, e depois o próprio Kant, né? Era uma percepção, uma concepção metafísica da própria natureza, né? E que havia também o interesse da necessidade da intervenção humana sobre essa natureza, né? Levando em consideração a própria superioridade, né? Já que o homem é dotado do intelecto, e isso permitiria, com certeza, um processo de apropriação, né, desses recursos. É interessante que depois, inclusive, quando a gente pega lá o Malthus não, mas quando a gente pega o Goethe, por exemplo,
naquele livro Fausto, né, o segundo livro, principalmente, em que o Fausto ele se depara, né? Está junto com Mefistófeles, porque era o acordo que ele já havia feito na primeira parte, até mesmo como forma de conquistar a sua amada, mas na segunda parte, ele observando, né, a ação do mar em relação às próprias rochas, ele imaginava por que né, que nós desperdiçamos tanta força proporcionada pela natureza e não nos apropriamos disso para benefício humano, né? Então, já eram princípios, né, de indutores para que houvesse um processo de externalização da natureza, já que a natureza ela passava a ser concebida como um objeto, né, de uso e que como um recurso, e como tal ela poderia perfeitamente ser apropriada utilizando a inteligência do homem. E esse processo de apropriação, ele passa também para uma ação de dominação, e que essa dominação ela acaba gerando a externalização da natureza, né? Essa externalização ela se constitui num fator que nós poderíamos chamar aí de formação do inconsciente coletivo, né? O Jung é que trabalha com esses conceitos, e que isso acaba sendo incorporado naturalmente, né? No inconsciente coletivo. E as pessoas acham que realmente passam a entender a natureza como sendo algo externo, né? E algo, às vezes, até mesmo hostil, né? Em função das dificuldades, né, que são que são colocadas frente à ação humana. E isso acaba contribuindo para o estímulo do desenvolvimento tecnológico. E cada vez mais, logicamente, intensifica esse processo em nome de um modelo de desenvolvimento, um sistema de desenvolvimento capitalista, onde acaba-se, consequentemente, essa natureza ela sendo concebida de uma forma privada, né? E essa privatização ela leva ela estimula aqueles que detêm, né? Essa superfície, essa área, como sendo um processo de acúmulo, né? Ininterrupto, já que o homem ele tem intrinsecamente esse desejo de dominação, esse desejo de acumulação, esse desejo de bem-estar. E isso gera, consequentemente, as diferenças naturais entre aqueles que se apropriam da natureza como propriedade privada, né? E em relação em detrimento daqueles que estão alheios a esse uso e que acabam, logicamente, sofrendo as consequências desse processo de acumulação, que é uma acumulação inicialmente de terras, de propriedade, e isso daí vai gerar riquezas, e, posteriormente, essa riqueza acaba contribuindo para um processo de desigualdade social, onde você passa a ter aqueles que detêm, né, os meios de produção, né, e aqueles que respondem pelas forças produtivas, né, pela força de trabalho. Isso você tem nessas forças produtivas, você tem os meios de produção e mais as forças produtivas, mais a força de trabalho, que responde pelas forças produtivas e, consequentemente, pelas relações de produção. E isso daí vai sendo estruturado, né, passando daquelas concepções que nós assistimos historicamente, né, que desde o feudalismo, depois você tem o capitalismo mercantil, você vai ter todas essas fases que vão levar vão levar ao estágio crescente, né,
de externalização dessa natureza. Então, a natureza ela acaba sendo algo que... esses conceitos, mesmo em determinados momentos, né, da nossa história, você tem Darwin, por exemplo, que com a teoria da evolução da espécie, que teve uma participação significativa, mostrando que o homem ele nada mais era do que um processo evolutivo, né, em relação aos demais seres, mas você tem também Marx e o próprio Engels, na ideologia alemã, em que, quando eles começam a estabelecer esses conceitos, né, e em defesa de uma natureza socializada, eles acabam também advertindo para os perigos, né, decorrentes dessa apropriação intensiva que se dava, principalmente a partir da Revolução Industrial, né, onde a técnica ela vai assumindo cada vez maior proporção, e, com isso, a gente acaba tendo uma observação importante desses autores, o Marx e Engels, dizendo dos perigos, né, das forças produtivas elas se converterem em forças destrutivas, né? E é mais ou menos isso que hoje nós estamos assistindo, né? E é nesse limbo da externalização da natureza que nasce a geografia com o Hitler e o Humboldt, né? Mesmo o Humboldt como naturalista e o Hitler mais como em uma concepção mais positivista, eles acabam formulando uma geografia que ela acaba nascendo também dual. Não, uma geografia da natureza é uma geografia da sociedade, uma geografia humana, uma geografia da natureza. E, e a partir daí, nós poderíamos dizer que a geomorfologia, essa natureza, ela, ela tem essas ligações que eu coloquei, uma transparência simplista aí, que está em qualquer manual, professor Saulo, essa segunda transparência aí, sim, em que essa natureza ela é concebida dessa forma, atmosfera, litosfera, hidrosfera, e nessa conexão você teria a biosfera. E, logicamente, nessa biosfera, a origem do homem, né, como resultado desse processo evolutivo que começa, que tem maior repercussão com o próprio Darwin, né? E que foi, tanto o Engels quanto o Marx fizeram bastante elogios, né, com relação a isso, e acreditando, inclusive, que isso poderia se constituir num fator de introspecção do próprio homem, para dizer que ele não era assim tão poderoso, era fruto do processo de desenvolvimento, e como tal, ele deveria encarar essa natureza como um fator intrínseco à sua própria existência, e não como algo externalizado que vinha acontecendo até então. E, na realidade, mesmo com todas essas observações, nós continuamos, né, tendo uma natureza, e que, às vezes, hoje, né, com esses eventos, principalmente os climáticos que estão acontecendo, o que nós observamos é que a natureza ela continua, em determinado momento, sendo encarada como hostil em função das intensidades, né, de chuvas que acontecem em determinada área, e que gera, como no caso do Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, ultimamente, mas são poucos aqueles que levam em consideração que esses fenômenos eles são uma decorrência tanto das mudanças promovidas na intensificação dessas chuvas, como relacionadas às emissões de carbono, né? e, é, e também desconsideram alguns os impactos que são considerados relevantes associados ao processo de desmatamento, não é? Que o Rio Grande do Sul teve. Se a gente pega ali a região,
nós vamos ver que enquanto você tem o Planalto Meridional, que é a parte alta, né, onde você tem Blumenau, outras cidades, e a parte, as altitudes, 700, 800 metros mais ou menos, e a parte baixa, que é a depressão central, onde se encontra, inclusive, Porto Alegre, né, Pelotas, toda essa região mais litorânea, em que varia até de 0 a 90 metros, mais ou menos, de altitude. Quer dizer, então você sai de uma área elevada, onde os processos, a intensidade das chuvas, e isso levando em consideração a bacia, né, a bacia hidrográfica, e nós tem a intensidade das chuvas ocorrendo numa área já com baixo grau de cobertura vegetal, e, por outro lado, de alto gradiente, então você tem uma intensidade erosiva significativa, você tem uma baixa percolação, baixa infiltração da água, e que isso acaba sendo transferido para uma região, para a depressão central, né, onde você tem o Rio Guaíba, e isso gera, logicamente, uma elevação do nível das águas, com consequências drásticas, né, catastróficas, e essas consequências, principalmente para a população, né, mais pobre, porque aos pobres, em todas as metrópoles, né, e áreas urbanas de forma geral, nós vamos verificar que as áreas de risco é que acabam sendo destinadas a essa população mais pobre. E essa destinação são os primeiros realmente a sofrerem os efeitos, né? Então, nós temos as áreas mais baixas, por exemplo, de Porto Alegre, além, logicamente, dos problemas decorrentes da infraestrutura, né? Das comportas que estavam com todas enferrujadas, não havia processo de manutenção, enfim, você tem uma série de fatores que favoreceram ainda mais a concentração de água e acaba inundando isso e gerando maiores consequências àquela população mais pobre, a população que está sempre considerada no limbo, né? E isso é que eu chamo de neomalthusianismo, né? Porque a impressão é como você tem um processo de discriminação social, né? Você tem sempre esses espaços, sejam em áreas, aqui mesmo, Goiânia, né? Se a gente pega os fundos de vale que foram ocupados por essa população pobre, eles sofrem sempre as consequências das enchentes, visto porque a cidade está praticamente toda impermeabilizada. Se você tem uma intensidade de chuva maior, o fluxo de água caminha para esses vales e, consequentemente, essa população pobre, né, que acabou sendo aceita a ocupar esses espaços, às vezes não de uma forma induzida, mas, de certa forma, pode-se entender que existe por trás, né, dessa questão um interesse em submeter essa população pobre a esses desastres naturais como uma forma de gerar uma seleção natural, porque o Malthus ele colocava, né, nos seus trabalhos lá do final do século XIX, ele colocava que o homem, que haveria necessidade de fazer com que as cidades elas fossem, que nessas áreas, né, de risco, fossem, que se contribuísse para aumentar as áreas de insalubridade, que, enfim, que fizesse o máximo possível para que essa parte dessa população ela fosse dizimada, né? E isso, na época, quando Malthus faz isso, ele leva em consideração a questão do alimento, que com o crescimento populacional não haveria
uma quantidade suficiente de alimento para atender o número de população, que enquanto um crescia num aumento aritmético, o outro crescia, a população crescia numa proporção geométrica. E então havia necessidade, e para ele, uma das formas de se conter, né, ou de se estabelecer esse equilíbrio seria a mortandade, principalmente daqueles que ocupavam áreas mais suscetíveis, né, a esses processos infecciosos ou então as catástrofes naturais que existiam na época. Então, Malthus, eu chamo de neomalthusianismo porque hoje não mais a, o objetivo, né, ou a causa, vamos dizer assim, não é mais a mesma. A causa não é mais. Hoje você tem alimento sobrando. Se fosse fazer uma relação da quantidade de alimento produzido e o número da população mundial, você teria uma sobra suficiente de alimentos, né? Então já não é mais uma relação entre população e a quantidade de alimento, mas sim há um fator intrínseco, né, nessa análise que eu faço, que é exatamente uma tendência de você utilizar essa suscetibilidade de riscos e a mortandade de pessoas como uma forma de redução do exército de reserva. E isso você gera menos problemas, né, para a sociedade, menos problemas com relação à questão do trabalho, menos problemas com relação à lei da oferta e procura, né, que isso contribui para o aumento da mais-valia e melhora ainda mais a situação daqueles que detêm os bens de produção. Então, essa análise, né, o que eu coloco é exatamente... Desculpa, eu vou desligar. Eu gostaria, então, de passar para a terceira transparência, eu acabei crescendo. Por favor, a outra, professor Saulo, que tem a simplificada. Essa daí é uma derivação daquela anterior, só que eu fiz uma simplificação para tornar um pouco mais visível, sabe? Mas as duas têm como base o professor Adilson, que nós falamos anteriormente, que se refere à filosofia. Mas o que eu estava dizendo é que nessa relação da natureza é que o relevo ele está incorporado, né, dentro do primeiro classificado como no aspecto litosférico, mas que ele não deixa de levar em consideração os demais círculos, né, que integram essa complexidade da natureza. Se você pega, por exemplo, a hidrosfera, ela tem uma relação direta, principalmente através de chuvas, nas atividades processuais, né, do relevo. Se você pega a, a, a hidrosfera, a atmosfera a própria biosfera, né, ela passa a ter uma importância fundamental, porque se você tem uma área em biostasia, né, que é aquela área com cobertura vegetal, do outro lado, uma retirada dessa cobertura, convertendo aquilo em resistasia, que é aquele conceito do Hertz, nós vamos verificar que os efeitos, né, os processos, eles são diferenciados, né? Então, aqui, a geomorfologia que nós fizemos já acabamos, já fizemos uma certa mistura, mas que ela foi concebida dentro dessas duas tendências, né? Uma anglo-saxônica ou anglo-americana e a outra que é a tendência germânica. A primeira é aquela que nasce com o Davis. O Davis é um geólogo que, em 1932, ele começa a colocar o ciclo de erosão, aliás, 1890, né? O ciclo de erosão geográfico e aqueles modelos convencionais onde a gente tem juventude, maturidade, senilidade,
está presente principalmente a ação da estrutura, né, da hidrografia e o fator temporal, né? Esses elementos é que comandariam o processo de evolução do próprio relevo. E que depois, quando o próprio Davis esteve em 1909, 8, na Alemanha, né, já havia algumas críticas, tanto do Anton Penck quanto também do Walter Penck, relacionado a aquele conceito, que era um conceito bastante estático, né, e muito estruturalista. Mas só que essas novas ideias que foram incorporadas, onde o Penck, por exemplo, ele coloca um processo de evolução, onde a ação fluvial, a questão temporal, ela era interrompida, quer dizer, ela não era uma coisa contínua como era colocado pelo Davis, né? Para o Davis, por exemplo, seria o curso da água estaria correndo desde a juventude até a senilidade, né? Ao passo que para o Penck nós temos uma ação de incisão da drenagem, depois você tem uma alternância climática, depois retoma-se o processo de incisão da drenagem com nova interrupção daquela situação temporal de umidade, passando para a condição seca, e com isso você estaria gerando, né, ao invés de uma superfície que chegaria no final a um processo do peneplano, né, davisiano, você chega a ter uma sucessão de patamares decorrente dessa incisão, interrupção com passagens de variações climáticas, né? E essa teoria ela foi evoluindo. O King, posteriormente, fez a própria teoria da periplanação, já em 56. Depois esteve aqui no Brasil, né? E o King ele foi acompanhado pelo próprio professor Absaber e o Tricart, na época, estiveram presentes, né, quando o King elaborou esse trabalho na porção ocidental da costa brasileira, em que estabeleceu, né, levando em consideração os ciclos, né, o ciclo sul-americano, o ciclo Vélez, o ciclo Paraguaçu, enfim, esses ciclos que foram colocados relacionados a processos de periplanação e que, para ele, era uma atividade que estava associado ao recuo paralelo de vertentes, que já, de certa forma, havia sido adotado pelo Penck, né? E esse recuo paralelo de vertentes estaria criando material detrítico, que seriam os pedimentos, e a coalescência desses pedimentos gerando aquilo que ele denominava de periplano. Então, essa evolução da periplanação, dos aplanamentos, elas depois evoluíram ainda para a explanação, e tem hoje alguns outros conceitos, inclusive alguns professores lá de Belo Horizonte, né, da Federal de Minas, que são geólogos, principalmente, que estão trabalhando nessa perspectiva da tectônica moderna, em que apresentam algumas teorias diferenciadas para explicar a questão dos aplanamentos. Mas o que a gente pode afirmar é que, enquanto que a tendência anglo-americana ela começa com Davis, vai passando ao longo do tempo, passa por King, pela teoria da periplanação, tal, e chega até o próprio Tricart, né, que estava dentro dessa corrente, naquele livro, o primeiro livro de geomorfologia, Tricart é um livro totalmente estrutural. Depois, aquele segundo livro, que ele faz os trabalhos práticos em geomorfologia, também ele se fundamenta em modelagens estruturais, né? Então, era dentro daquela perspectiva geológica, né, que vinha sendo desenvolvido pela escola anglo-americana.
Enquanto que a germânica, não, ela já nasce com o naturalista, o Humboldt, por exemplo, né? O Richthofen, depois ela vai ter a presença desses grandes nomes, que é o Antoine Penck e o Walter Penck, e ela vai contribuindo com a incorporação dos russos a uma cartografia geomorfológica, né? Que o professor Ross, ele faz, o Jurandir Ross, ele tem um bom conhecimento e trabalha nessa abordagem da cartografia russa, né? Que está vinculada à corrente germânica. E aí, quando a gente chega até o Kigler, né, que eu havia citado anteriormente, que já na década de 70 do século passado, ele faz essas considerações sobre uma geomorfologia com as propriedades já ecológicas e socio-reprodutoras. E aí é que a questão ambiental ela vai sendo gradativamente, se até a Segunda Guerra Mundial nós tínhamos uma prevalência de uma geomorfologia anglo-americana, depois da Segunda Guerra Mundial, pois se as críticas elas foram se intensificando, principalmente da escola germânica, e elas acabaram assumindo relevância, embora hoje exista uma interpenetração entre ambas, né? Tanto é o Tricard, por exemplo, que na época trabalhava com, depois ele fez a geomorfologia climática, né? Nós temos o caso e entra toda aquela questão das teorias matemáticas dentro da geografia, em que foi também apropriado em determinado período pela geomorfologia, né? E aí eu gostaria de entrar uma das tendências nessa escola naturalista, né? Mas que não deixa que tenha, como já dissemos aqui, elas foram com o próprio desenvolvimento da informação, né, com a inter-relação entre essas duas correntes. Hoje nós temos uma certa migração de teorias de um lado em relação ao outro, né? E o professor Absaber, ele está nesse caminho, quando ele participa da expedição do King pelo Brasil, e depois, com os avanços do conhecimento decorrentes principalmente dos levantamentos que ele realizou, e são importantíssimos, né? Porque basta ver essa questão dos níveis metodológicos que ele desenvolveu para a geomorfologia, que eu gostaria que o professor Saulo passasse essa próxima transparência, por favor, né? Essa aqui, nessa transparência, ela ficou um pouco pequena, mas o primeiro gráfico ele mostra a compartimentação. Eu não sei se não dá para dissociar, não, né, professor? Deixar maior, porque Estou tentando, professor, tá aqui tentando? deixar. Tá. Mas Vou tentar. não, sem problema. Deixa eu ver aqui se ele consegue. Eu deveria ter separado isso e cada uma numa transparência, porque aí ficaria mais possível, mais visível. Certo, mas só pode continuar e aí eu vou tentando aqui. Ok. Aí, então, no primeiro quadro, né, nós temos aquilo que o professor Absaber chamou de compartimentação topográfica, né, ou compartimentação morfológica também, que é o primeiro nível de abordagem levantado por ele, né? Eu fiz um pequeno esquema aí do relevo, né, que mostra um topo elevado, né, com restos de periplanação, depois uma escarpa resultante de recuo paralelo de vertentes, depois um outro patamar embaixo e mais, né, a planície aluvial, né, chegando até a planície aluvial. Dentro disso daí, né, a gente colocaria, o professor Absaber, ele colocaria na compartimentação como sendo o Planalto, a região da depressão, que é uma depressão intermontana, e
a planície, né? Ou aquela onde nós temos ainda a ação dos processos aluviais, né, na atualidade. No Planalto, quanto na própria depressão, nós temos o caso, por exemplo, aqui em Goiás. Né? Se a gente sai das regiões mais elevadas, periplanadas, como é o caso, por exemplo, do topo da Serra do Caiapó, né? Que é aqui no sudoeste do estado de Goiás. Esse topo da Serra do Caiapó é uma superfície periplanada, né? Tem nas suas bordas essas concreções lateríticas, depois tem as rupturas de relevo, nessa ruptura você passa para... depois você tem níveis nos fundos de vale, tanto do Tocantins quanto do Araguaia, né? Que são aquilo que nós chamaríamos de planície aluvial nos dias atuais, com os respectivos terraços. Né? Então, essa seria uma forma grosseira de se fazer a compartimentação, para mostrar o que é o primeiro nível da abordagem, né, do professor Absaber. O segundo nível, que é um nível já vertical. Se o primeiro é um nível de estratos horizontais, o segundo nível é de uma avaliação vertical, que é essa segunda transparência, que é levanta um pouquinho, professor, só, se for possível, não sei. Aí, essa daí já seria aquele mesmo esquema que eu apresentei, onde você teria em cima, né, seria os depósitos detríticos, que poderia até mesmo correlacionar a coalescências de pedimentos, né, como foi no processo de periplanação elaborado pelo King. E nós temos, normalmente, essas bordas, você tem o coroamento por concreções lateríticas, que se constituem em fatores de resistência à manutenção desses testemunhos de aplanamento, e depois caindo para rupturas e declives, né? Onde você pode ter desde neossolos litólicos, né? Que seria solos mais pedregosos, sem um horizonte B, né? Ou simplesmente com o horizonte A incipiente, passando muitas vezes por um cambisolo áplico concrecionário, às vezes, e que seria já um B incipiente, né? E até chegar a um argissolo, isso se fosse levando em consideração uma top sequência, né, pedogênica. Então, eu teria desde lá em cima, né, os latossolos, naqueles pontos onde não tem atividade concrecionária, ou então as concreções elas encontram subjacente a esses depósitos, provavelmente terciários, ou do início do Pleistoceno. Então, nós temos essas sequências e depois nós vamos obter, na top sequência, aqueles solos mais rasos, ou então solos onde a estrutura litorológica praticamente está exposta, com uma sequência delgaçada de material coluvial, né, ou o material mesmo resultante de intemperismo local, e depois passando para um cambisolo, do cambisolo passando, né, principalmente nessas bordas onde você tem material resultante de montante, que pode ser até cascalheiras, concreções, né, que acabam vindo dessa borda da chapada e sendo coluvionada, dando origem a esse processo de coluvionamento aos argissolos, até chegar, logicamente, nessas áreas mais baixas, quando eu falei naquele esquema da sequência aluvial, onde você tem os solos glei, né, chegando a solos glei ou planossolos, que são já esses materiais associados aos depósitos aluviais, né? E então enfim, num primeiro momento você tem a compartimentação do relevo, no segundo momento você tem
a estrutura superficial, que é exatamente essa sequência dos depósitos que vão acontecendo, e nisso a gente tem importantes trabalhos, tanto do professor Absaber, né, relacionados principalmente ao quaternário, a esses depósitos paleopavimentos, né, do quaternário, como você tem estudos geoquímicos que foram elaborados pelo professor Bigarella, né, que era da Universidade do Paraná, e esses trabalhos foram importantes, né, na contribuição do conhecimento, que ofereceu importantes subsídios também para a evolução, né, a evolução temporal desses processos, né? Então, hoje a gente tem desde os topos, né, periplanados, seja da Serra Geral de Goiás, seja de outras regiões aqui de Goiânia, né, de Goiás, do estado de Goiás. Eu estou falando mais em Goiás porque a minha vivência maior é aqui, mas eu acho que tem, isso daí se a gente pega, tem superfícies periplanadas e espalhadas pelo Brasil todo, né? E, e aí nós vamos observar que você tem sequências do Mioceno, Plioceno, é, esses topos que seriam considerados já terciários, concreções lateríticas. Eu tenho aqui amostras, inclusive, de concreções com 2,4 milhões de anos, né? Então, e depois você tem esse material detrítico resultante da mobilização do recuo paralelo dessas vertentes, seja em condições de semiaridez, ou seja mesmo em função das torrencialidades pluviais, que elas acabam caindo ou por gravidade, ou então sendo até mesmo transportado para as áreas de menores altitudes, e com isso, às vezes, até inumada, coluvionada, né? E nesse processo de coluvionamento, você passa a ter, ao longo do tempo, a formação dos solos, que pode ser até mesmo um argissolo, pode ser um, né? É, e enquanto que na parte superior você vai ter a preservação nos periplanos daquele extenso, né, de extensos latossolos, que é resultante de um processo de intemperização, o QI, né, da pedologia, de intenso processo de intemperização, né, que hoje gera, consequentemente, uma migração muito forte, né, dos componentes, né, os macroelementos, principalmente dos solos, acabam sendo migrados em função dessa espessura elevada decorrente do processo de intemperização dos latossolos, né? Mas a terceira transparência, por favor, um pouquinho mais para cima, professor Sal. A terceira é essa, sim. Essa daí já é aquilo que o Absaber chama, né? Primeiro seria a compartimentação, segundo a estrutura superficial, e a terceira a fisiologia da paisagem. Fisiologia da paisagem é isso que está acontecendo nos dias atuais. Quer dizer, você tem a ação de chuvas, você tem a ação da ausência de chuva, em alguns lugares processo de desagregação física, em outros locais um processo de decomposição mais intensa associado à infiltração, ou então até mesmo a ação pluvial sendo um fator importante na atividade erosiva, né? Então, aí você tem toda... aí entra o processo da morfodinâmica, né? Em que o Tricard ele considerou a morfogênese, seria o processo para fazer uma análise geomorfológica dentro dessa perspectiva da fisiologia da paisagem. Nós teríamos os fatores morfométricos, quer dizer, as condições métricas desses subcompartimentos, né? A questão morfográfica, quer dizer, a forma com que isso se desenvolve, o aspecto morfogenético, quer dizer, a maneira com que isso
se desenvolveu decorrente das atividades processuais, né? E o morfocronológico, que através do morfogenético e dos depósitos correlativos que vão acontecer nesse local, vão oferecer, consequentemente, os aspectos de natureza morfocronológica, ou seja, a perspectiva de se verificar. Nós já participamos de um trabalho uma vez aqui na região de... próximo a Morrinhos, uma cidade aqui nossa, em veredas, com o pessoal da França, da Orston, eles estavam fazendo... Nós participávamos, mas mais como acompanhante, como ouvinte, e descobrindo, logicamente, quais eram os pontos que ofereceriam bons resultados para essas prospecções. E aí, em uma vereda aqui nós, em Cromínia, foi feita uma perfuração. Na época, utilizava-se aqueles tubos, né, com vibradores. Os tubos eles penetravam nesses locais em profundidades que chegavam a 4, 5 metros de profundidade, e depois esses tubos eram retirados, cortados, e aí se fazia uma análise sequencial dos depósitos, né? Isso foi feito, esse trabalho foi feito, a coleta na época de uma descrição dos perfis, né? Depois o material ele foi coletado. Também tivemos uma participação do pessoal da UNB, né? que fez a análise de palinologia, e foi juntado todas essas informações, tanto a cronológica, com datação de carbono, como também as outras informações relacionadas à presença de restos vegetais que identificava as condições climáticas do passado, da palinologia, né, propriamente, e com isso foi feita uma descrição mostrando perfeitamente que naquela vereda havia sido passada já por processos de semiaridez, processos de queimadas, onde tinha a apresentação, inclusive, com evidências de ocupação humana, né, que seria de ocupações na faixa de 6.000 anos antes do presente, né, que nós já tínhamos nessas regiões. E então isso aquilo que nós chamaríamos de estrutura superficial, mas que está embutido dentro da caracterização do processo morfodinâmico, que engloba esses 4 elementos: o morfométrico, o morfográfico, o morfogenético e o morfocronológico, que vai dar essa estrutura da compreensão da morfodinâmica. Bom, isso são processos. Agora, dentro dessa terceira transparência também, que a gente pode aproveitar para levar em consideração os conceitos de biostasia e resistasia para chegar a essa situação da apropriação, né, da natureza e os impactos associados às questões do próprio relevo. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma área que, com essa cobertura vegetal que ela está representada, ela poderia ser classificada como em biostasia, né, por Herr, e que ela teria a percolação incidindo sobre a ação, os processos morfogenéticos, né? Ou seja, influenciando sobre a pedogênese mais do que a morfogênese, né? E a partir do momento em que se retira a cobertura vegetal, entra-se num processo de resistasia e a gente acaba tendo, logicamente, o predomínio da morfogênese sobre a pedogênese. E, com isso, os depósitos, né? Se antes, na biostasia, os depósitos eram os mais carbonáticos e tudo mais, eles vão ficando mais, na resistasia, eles passam a ser mais representados por materiais detríticos, pela presença do silício, de outros componentes que não faziam parte, né, daquela concepção
né, associado à biostasia, e isso já se constitui num fator diferenciador das próprias condições, né, climáticas ou de alternâncias climáticas. Então, o relevo, ele, na realidade, ele é esse conjunto de coisas que ele precisa ser analisado na sua integridade, né? Nós havíamos até, nos estudos de impacto ambientais, havíamos proposto, né, para que nas áreas de influência indireta, por exemplo, se trabalhasse com o primeiro nível de abordagem do professor Absabe, que seria a compartimentação. Quando se analisava a área de influência direta, levaria-se em consideração o primeiro e segundo nível de abordagem, e na área diretamente afetada, né, ou seja, aquela onde o empreendimento está sendo construído, que se levasse em consideração o terceiro nível de abordagem, né? Isso foi, logicamente, uma elucubração, né, que nós fizemos para tentar até mesmo estabelecer a compreensão dos 3 níveis, né, que foram levantados pelo professor Absabe. Eu não sei se tem mais uma transparência, acho que não, né? Não, professor. Não tem, né? Não. Eu tinha feito outras transparências, mas relacionadas principalmente às teorias de aplanamento e tal, mas eu acho que agora a gente pode partir dentro daquele esquema que nós havíamos proposto, né? A gente podia levar em consideração essa questão da, 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 da situação, da apropriação, da natureza do relevo, como o relevo ele está sendo abordado e quais são os impactos, né, que estão sendo assistidos na atualidade. Então, nós temos, por exemplo, aqui em Goiânia, nós não temos grandes elevações, porque se a gente pegar a compartimentação, nós vamos ter na região nordeste de Goiânia uma área que é de maior movimentação um pouco do relevo, chega a 900, 890 metros de altura, mais ou menos, representada principalmente por granulitos, né? E são poucos os remanescentes que nós temos de testemunhos de aplanamento nessa área. Esses granulitos, eles geram uma atividade que praticamente aqui a região onde eu tenho a chácara, inclusive, é uma região de granulito, mas só que ela está a 800 metros de altura, está mais baixo em relação a essas áreas que a gente está chamando de Planalto Goiano, né? Então, no nosso caso aqui, ela tem alguma evidência de aplanamento, mas eu não tenho testemunhos significativos de aplanamento. E uma questão interessante que eu observo é que nós vivemos 2 períodos de chuva bastante distintos aqui, né? Um torno de 5 meses, por exemplo, com chuvas, né? Onde o quadrimestre mais intenso seria de novembro a fevereiro, e agora está havendo uma transferência, inclusive, que está sendo de dezembro a março, né? O quadrimestre mais chuvoso, quer dizer, um quadrimestre acima de 200 milímetros por mês. E, nesse período, o que a gente observa, os granulitos aqui, eles têm uma concentração de ferro muito grande, né? E altamente argiloso, né? Então, são granulitos que a gente chama de eutrófico, né? Ele tem um processo de eutrofização, porque ele ainda tem uma saturação de base significativa. Mas, por outro lado, a presença elevada de ferro e a presença também de argila chega no período da estiagem, que é de 6, 7 meses, mais ou menos, né? Essa superfície ela vai promovendo o desenvolvimento de grânulos, né? De concentração da argila com o ferro, e que, se isso perdurasse por muito mais tempo, né, poderia chegar a um processo de compressionamento,
né? Só que, logicamente, logo vem as chuvas também, esse processo cíclico de precipitação, né? E mais a estiagem, isso vai gerando uma dinâmica pedogênica na área que não permite o desenvolvimento de concrecionamento, mas oferece indícios de concrecionamento que chegaria ao possível entendimento da explanação, né? E aí a gente vai vendo que, mas é também, por outro lado, elevado o teor nessa situação aqui de alumínio, que exige correções, né? A gente tem que adicionar bastante calcário como uma forma de gerar uma compensação dessa concentração do alumínio, que acaba sendo um fator fitotóxico para a vegetação. Mas o que eu quero dizer é que essas áreas que nós temos montanhosas, em alguns lugares, como o Morro do Mendanha e outras áreas aqui de Goiânia, que ainda tem esses remanescentes, porque aqui nós temos uma estrutura aqui dos granulitos, que ela chega até uma determinada região, que tem como divisor, basicamente, o Ribeirão Anicuns, e do outro lado já começa o Grupo Araxá, né, com metasedimentos, e que ele já seria um mesozoico, né? Aqui nós teremos o Paleozoico e lá nós teríamos o Mesozoico. E o Araxá já é uma presença, às vezes você tem presença de quartzitos intercalado aos próprios xistos, que dão resistência litológica, não é? E que, às vezes, essas áreas mais abruptas, elas, quando submetidas a cortes de talude, principalmente, elas perdem o equilíbrio e tem alguns deslizamentos, né? Principalmente no período de chuva, a gente acaba, quando ainda tem remanescente de material argiloso, acaba contribuindo para a solifluxão, né? Um processo de escorregamento de todo esse material. Mas o que prevalece aqui, na realidade, é que nessa superfície intermontana, principalmente nas áreas dos xistos, dos micaxistos, né, do Grupo Araxá, nós vamos ter uma presença de bossorocamento muito grande, né, principalmente em decorrência da elevada concentração de rochas, da presença de quartzito, ou que intercalado aos xistos, e que dão origem a uma concentração de silício muito grande, e que isso contribui para, em áreas desmatadas com início de uma declividade, principalmente em pontos de ruptura topográfica, uma ação da erosão remontante com uma atividade erosiva que acaba gerando os bossorocamentos. Aqueles trabalhos que eu havia dito anteriormente, que minha mulher participou, né, que ela coordenou esse trabalho de erosões na região. Um trabalho bastante... E aí, a geomorfologia, o que acontece é isso. Hoje, nós vamos ver o Rio de Janeiro, por exemplo, toda a região serrana, elas têm muitos deslizamentos, né, como a gente assistiu em Caraguatatuba e em outras áreas litorâneas, associados a esses deslizamentos de massa, e que nessas regiões existem, né, a ocupação de uma população mais pobre. Elas acabam fazendo os cortes de talude para instalar, né, as suas habitações, e nesses cortes de talude, quando começa a infiltração, e como são áreas em que tem granito, principalmente, e outras rochas metamórficas cuja intemperização origina uma concentração de argila que migra para seções inferiores, né? Como no caso dos próprios argissolos. Então, nós vamos observar, com o corte de talude, a precipitação, o processo de encharcamento, saturação desse material argiloso, e ele gera, com a perda do equilíbrio decorrente da ruptura promovida pelo corte de talude, o desmatamento, né? O desmatamento, não, o escorregamento. E esse escorregamento afeta, consequentemente, essa população, uma população submetida a risco,
que nós chamamos do neomalthusianismo. Então, mesmo em condição biostásica, né, nessas áreas, a gente tem, às vezes, deslizamento como uma consequência natural, mas só que numa maneira incipiente em relação àquilo que se assiste quando você tem uma atividade, né, de ocupação e com essas alterações na morfologia. Né? Então, é importante observar esses fatores, né, e levar em consideração que hoje, lógico, nós estamos altamente preocupados, né, com a atividade de ocupação, que é aquilo que ele colocava como a geomorfologia na perspectiva socio-reprodutora, né? E ao passo que essas mesmas áreas, às vezes, quando elas são colocadas, quando são ocupadas por algum condomínio, né? Por serem, logicamente, áreas elevadas, que têm uma beleza paisagística e tudo mais, é feito todo o processo de infraestrutura de suma importância para evitar, né, esses impactos, seja desde a construção de ruas, né, que acaba aquele tipo de jardim inglês, as ruas que obedecem as curvas de nível, e você vai tendo todo esse processo que a própria edificação, né, as estruturas das edificações, onde você tem o cimento, você tem um processo de industrialização do próprio cimento, né, que é o cimento que é feito através da injeção das próprias máquinas, ao passo que nessas estruturas pobres você praticamente o alicerce é superficial e você não tem as casas, lógico, acaba sofrendo rachaduras, né? Você tem uma série de impactos que são diferenciados desde o aspecto da forma de ocupação e a estruturação dessa ocupação, até mesmo, né? E isso diferenciado pelas condições socioeconômicas da população. E é lógico, a geomorfologia, eu acho que ela tem um papel importante, né, nisso daí. Nessa compreensão, se a gente tiver essa compreensão das relações processuais, né, que estão acontecendo, os impactos, né, prognosticados ou impactos detectados decorrente dessa ocupação, eu acho que a gente vai, logicamente, oferecer uma boa contribuição, né? Eu acho que eu desviei um pouco do assunto em relação àquilo que foi tratado no ambiente, a apropriação do relevo, mas eu procurei pegar mais ou menos o... E isso é que leva à compreensão, né, de uma geomorfologia que ela tem que ter essa perspectiva social, uma perspectiva mais socialista, uma perspectiva que ela condene esse processo de ocupação, de apropriação e ocupação diferenciada, né, desses espaços e até mesmo uma destinação da população mais pobre para essas áreas consideradas de risco, né? Então, eu acho que a área de risco, elas devem, acima de tudo, serem consideradas áreas de preservação permanente, ou seja, não deveria ser de maneira nenhuma permitida, seja através de edificações bem elaboradas, associadas àqueles que detêm recursos econômicos ou até mesmo induzidos pelo empreendedorismo, né? E também destinar áreas de segurança para essa população mais pobre. Isso, sim, é que precisaria ser feito para evitar catástrofes futuras. E, por outro lado, manter, né, as condições de equilíbrio, ou o máximo possível, próximo a essa situação de biostasia, né, que nós atribuímos isso aqui. Mas tudo isso é uma decorrência do sistema de produção em que nós vivemos, tudo isso é uma decorrência das desigualdades sociais, tudo isso é uma decorrência de apropriação do próprio mercado, né, da especulação imobiliária, das grandes incorporadoras
enfim, elas têm um papel preponderante na ação da ocupação de determinadas áreas, muitas delas de risco mais intenso ou de menos intenso, elas podem perfeitamente utilizar da tecnologia, e essa tecnologia hoje ela ela tem levado a uma série de consequências também, porque a partir do momento que intensifica-se a técnica, nós vamos verificar também que estimula-se o processo de apropriação, estimula-se o processo de intensificação do uso desses recursos, tanto do recurso quanto essa superfície de suporte, né? E isso gera os impactos que nós conhecemos. Eu acho que eu passei da uma hora que o professor Saulo tinha colocado como limite. Eu vou parar por aqui e a gente fica à disposição agora nesses minutos finais aí para que vocês façam alguma consideração. Perfeito, professor. Estava aqui ligadinho, anotando tudo. Muito obrigado, professor Walter, pela sua exposição, muito rica, né? Te fiz aqui várias anotações. Enquanto isso, aí os alunos também vão preparando aí as suas perguntas. Enfim, né? Gostei, assim, achei muito interessante esse debate inicial que o senhor fez acerca da externalização da natureza, né? A visão da natureza hostil por esse processo de apropriação capitalista, né, da natureza. Inclusive, eu acho interessantíssimo esse seu livro, porque você faz uma discussão geomorfológica e, ao mesmo tempo, também social, né? Faz essa ligação teórica, que é o que me faz admirar muito o seu trabalho, é essa capacidade que você tem de correlacionar as duas coisas, né? Porque hoje a gente tem uma geografia muito fragmentada, né? Ou você faz uma sociologia ou você faz uma geologia, né? Tem dois grupos aí muito antagônicos dentro da geografia que acaba fazendo essa oposição. E eu acho que a geografia, ela só é geografia a partir do momento que ela faz essa relação sociedade-natureza. Claro que existem os trabalhos, né? A professora Wanda, né, uma das defensoras dessa visão, e que a gente pode fazer um trabalho de geomorfologia pura, né? Porque tem um componente da espacialidade, claro, né? Não é proibido ninguém fazer um trabalho de geomorfologia estrutural, como você mesmo falou, o Tricá, né, nos seus primeiros trabalhos, trabalhou muito nessa abordagem estrutural, mas eu acho que a diferenciação do geógrafo está justamente nessa análise da relação sociedade-natureza, porque a gente tem que ter o cuidado de, em algum momento, a gente não acabar se transformando em um geólogo ou em um sociólogo, né? Eu acredito que a geografia, ela vive nesse dilema, e ela vive nessa linha tênue, né? Que é justamente ali no meio, né? Dialogando com as ciências sociais e as ciências naturais, né? E você traz aí de forma muito categórica essa questão, né? Professor, eu teria em relação o senhor falou aí, por exemplo, desse conceito de natureza externalizada, né, e tratou, por exemplo, das consequências dessa visão de apropriação do relevo da natureza, como um desdobramento da segregação socioespacial. Achei muito interessante quando o senhor faz essa visão, por exemplo, essa análise dos desastres, e que é bastante atual, para mostrar que realmente o senhor não está desatualizado, o senhor está bem atualizado, porque faz essa análise da questão, por exemplo, dos desastres, né? Dos ditos desastres naturais, que na verdade são desastres socioambientais, né? Porque aí tem toda uma concepção. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa relação entre essa visão ainda resistente da sociedade externa, da natureza externalizada, e como isso se desdobra, por exemplo, nessa segregação socioespacial muito forte que a gente tem hoje. Eu fui recentemente no Rio de Janeiro, eu acho que me impressionou muito a segregação socioespacial que tem lá no Rio, porque você vê a convivência entre os morros, né, ali são mundos, né, praticamente
bairros gigantescos ali, a favela da Rocinha, por exemplo, que tem toda uma infraestrutura já que foi criada naquele espaço, e ao mesmo tempo ali espaços de classe média alta. Então, na sua visão, professor, como é que essa visão que ainda resiste hoje de uma apropriação capitalista da natureza ainda se desdobra nessa segregação socioespacial? Bom, eu acho o seguinte, primeiro, eu imagino que nós vamos ter... Tem esse processo, né, que nós já havíamos colocado como sendo... Como se criou essa consciência, esse inconsciente coletivo da externalização da natureza, né? Então, isso acabou ficando como algo legitimado pela própria sociedade. Então, a ideia que se tem é que quando você... a própria propriedade, né, que ela é altamente defendida pelo processo de legislação. Se você tem uma propriedade privada, ela é inviolável, né? Que isso tudo é uma decorrência do processo de formação, né? Da estrutura, da própria estrutura humana. Vai se apropriando dos espaços. Se a gente tem, por exemplo, hoje, grande parte das propriedades do Brasil, né, a gente vê que isso está associado muito ao patrimonialismo, né? O Humbaldo Ribeiro, o João Baldo, ele tem um livro interessante, Viva o Povo Brasileiro, né? Em que ele mostra, né, ali um dos princípios, né, como se forma, como o patrimonialismo ele tem se constitui num fator de formação da da concentração da terra, né? Aqueles que defendiam na época o que defendiam na época a monarquia, né? Eles acabam ficando alijados em relação aos que defendiam a república. E esses que se prontificavam no livro, inclusive, e acidentalmente um personagem ele diz ter matado o negro pelo fato dele se opor à República, né? Ele ganha terras e se transforma, logicamente, num grande produtor de óleo de baleia, né? Então, coisas assim que vão se passando. E a concentração da terra ela vai existindo, né? Patrimonializada. O Raimundo Fauro tem um importante livro, né? Que é Os Donos do Poder, em que hoje, se você... O Arbex, esses dias, vendo uma live dele, ele colocou o seguinte, que se você pegar o nome dos proprietários da terra no Brasil, colocar, fazer uma lista dos proprietários dos meios de comunicação e daqueles que influenciam, né, no Congresso brasileiro, ou seja, aqueles que apoiaram candidaturas e que hoje defendem os seus interesses, você colocar essas três listas, vai aparecer sempre os mesmos nomes, né? Então, você tem os donos da terra, e que isso, logicamente, acabou não se fazendo a reforma agrária, porque todos os países de autodesenvolvimento passaram pela reforma agrária. E nós aqui, quando tem a abolição dos escravos, ao invés da reforma agrária ser feita para que eles detessem parte daquela terra que eles trabalharam, que nada mais seria do que nada mais justo do que isso, né? Eles tiveram, logicamente, que ocupar, né? Como é o caso das grandes favelas que foram originadas no Rio de Janeiro, decorrente desse processo de expropriação do escravo. Quer dizer, você não deu ao escravo um trabalho formal, como você proporcionou aos migrantes europeus branquinhos, né? E você, por outro lado, gerou a expropriação do negro para essas regiões de risco, como é o caso do Rio de Janeiro, dando início à origem das próprias favelas. Então, o que a gente vê é que
essa questão ela passa, né, deveria passar por uma maior equanimidade, né? Para que essas pessoas vivessem tranquilamente, elas precisariam ter a sua terra. Então, nós não fizemos uma reforma agrária naquele momento, né, do abolicionismo, nós não fizemos uma reforma agrária no Estado Novo, do Getúlio Vargas, não fizemos uma reforma agrária que foi pior ainda, né, no militarismo brasileiro, no golpe militar, não, porque o Jango até pensou em fazer isso aí, e foi um dos fatores que derrubou ele, e mesmo na situação atual, você não consegue fazer reforma agrária, porque os donos da terra são aquilo que nós falamos, é a superposição dos donos da terra, dos meios de comunicação e aqueles que patrocinam os seus representantes no Congresso Nacional. Então, você tem uma estrutura que impede, né, que se faça a utilização desse espaço de uma forma mais equânime e sem aumentar tanto as desigualdades sociais. O único momento, né, e aí entra, por exemplo, naquele livro do... agora eu esqueci o nome dele, mas é um livro que fala do capitalismo do século XXI, ou do... Bom, Gessé de Souza? Gessé, não, no capitalismo do século XXI, o francês, bom, esqueci o nome dele, mas ele fez um gráfico, embora ele tenha utilizado principalmente os países europeus como referência para esse tratamento da informação, mas ele mostra que você passa a ter uma menor desigualdade social no período pós-guerra, onde você tem o welfare state, né, o estado de bem-estar social, quando ele é produzido. A partir daí, começa novamente a aumentar as desigualdades sociais. Então, você tem uma desigualdade social muito elevada e que isso gera uma desigualdade também no processo de ocupação, né, do próprio solo, e que acaba gerando todas essas consequências, porque você vai empurrando essa população que é majoritariamente desigual, né, para essa situação periférica, em áreas de risco e tudo mais, né, quando você teria que, numa sociedade mais justa, você teria que oferecer condições de suporte com segurança e deveria oferecer também uma condição apropriada de sobrevivência dessa população. Então começa o sistema de produção, ele foi avançando de tal forma que hoje, né, o próprio mercado ele vai assumindo. Se antes você, no pós-guerra, você tinha o Estado como poderoso em relação ao mercado, hoje você está vendo cada vez mais o mercado se apropriando do Estado. Quer dizer, o Estado ele tem que ser enxugado, né, com déficit zero, tudo mais, e você, cada vez mais, você tem uma atividade do mercado assumindo essas proporções. E, com isso, eles acabam dominando o plano diretor das cidades, eles acabam dominando o sistema econômico e acabam restringindo em próprio processo de produção como fator de geração de emprego, porque é muito melhor para eles aplicar no sistema financeiro e ter um rendimento sustentável em decorrência das elevadas taxas de juros do que eles, né, correrem o risco de investimento na produção e de dar emprego, de dar melhor condição de dignidade. Então, quer dizer, você tem uma elite que não pensa no país, ela está muito mais preocupada em si e, se possível, até vendendo o país, né? Para Elon Musk e outros mais, para se beneficiar, né, desse processo de acumulação do capital. Enquanto isso, você vai tendo a geração dessas desigualdades, e essa desigualdade ela vai gerar, consequentemente, os maiores impactos ambientais. A concentração, basta ver
que hoje ela também se estende, mesmo você tendo áreas, né, que poderiam ser incorporadas ao sistema de produção do agronegócio, por exemplo, né? Mas elas, a partir do momento que elas vão sendo usadas, ao invés de elas serem, né, restauradas ou reconstituídas no sentido de proporcionar a continuidade da fertilidade, é muito mais fácil eles continuarem expandindo o processo de desmatamento, né? E aí vai colocando fogo, vai contribuindo mais concentração de CO2 na atmosfera, vai gerando superfícies mais expostas, vai produzindo mais metano com a expansão da produção da bovinocultura, e você vai vendo que isso acaba sendo um fator que, ao invés de você frear, né, a atividade, então as perspectivas é de que elas se intensifiquem ainda mais, né? Às vezes você fala assim, não, nós temos que mudar a matriz energética, mas para mudar a matriz energética você teria que fazer fortes investimentos em determinadas áreas, que é muito mais fácil, né? Mais fácil, e tradicionalmente a exploração do petróleo ela é muito mais econômica para a estrutura vigente, e você passa a ter as empresas que já têm um know-how bastante elevado, até mesmo na exploração de águas profundas desses recursos, do que você ficar investindo em novas tecnologias e tendo que ir mudando a matriz energética, você muda, consequentemente, todo o processo de desenvolvimento, né? É como se você, por exemplo, se você tivesse que mudar em regiões que usa o carvão nos dias atuais para hidrelétrica, você teria que mudar toda a infraestrutura também para o fornecimento dessa nova matriz. Os carros, da mesma forma, se você usa uma nova matriz energética, você vai ter que mudar a estrutura veicular. Então, para quem está ganhando nesse processo, manter isso daí, né? Mesmo que isso gere impactos, é muito mais vantajoso, independente daquilo que pode gerar no futuro, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, essa política de restrições de CO2, até hoje venda de carbono como forma de você fazer compensação pelo impacto que está gerando em determinadas áreas que não têm cobertura vegetal. Então, isso tudo são formas que vão sendo arranjadas pelo sistema de produção como um emblema, né? É muito mais uma política emblemática do que uma política eficiente, uma política de verdade, né? Então, acho que isso que é complicado. E eu não sei, para dizer, mesmo com à medida que você vai fornecendo informações, tendo esse entendimento de impacto e tudo mais, você não pode, de forma nenhuma, desconsiderar o fator do sistema de produção, né? Porque não adianta você ter conhecimento específico sobre impactos do uso, do suporte ou do recurso, da ocupação do relevo, mas se você não tiver alternativas, você não tiver junto vontade política, né? Não tiver junto vontade do mercado em se proporcionar um novo modelo, né, de evolução, você está fadado a fracasso, né? Então, eu não sei, na realidade, eu não tenho. E a geomorfologia, lógico, tem uns que puxam para essa questão social, mas equilibra, logicamente, com a compreensão dos processos, que eu acho que aí sim é que você tem uma geomorfologia integral, dentro daqueles conceitos do Hammer, do que propriamente uma geomorfologia puramente, digamos, com essa tendência Geológica? intrínseca, uma geológica, né? Mas essa visão que marcharia para essa tendência geológica. Eu acho que é.
Eu já aproveito, professor, para fazer uma pergunta aqui, pegar um gancho nessa sua fala, para lhe perguntar justamente isso. O senhor acha que existe uma diferenciação entre uma geomorfologia geográfica e uma geomorfologia geológica? Olha, eu acho que a geomorfologia ela é utilizada por vários ramos do conhecimento, né? Mas eu acho que a base de sustentação dela é a geografia mesmo. E dentro da geografia você contribui. A geomorfologia ela passa a ter um ponto importante de conexão, né, desse objeto dual, né, pelo qual nós carregamos uma herança da geografia, né? Então, acho que a geografia, se ela nasce dual, e hoje houve várias tentativas já de conciliação desses fatos, né? De você ter essa integração, mas cada um acaba, muitas vezes, dentro da própria academia, vivendo na sua própria caixinha, né? Então, cada um dentro da sua caixinha e sem conversar, e isso gera realmente um desestímulo muito grande para o crescimento dessa geomorfologia no conceito geográfico. Seria uma geomorfologia geográfica. Eu sou muito mais de uma geomorfologia geográfica do que uma geomorfologia geológica, né? A minha posição é essa. É aí que eu me identifico. Eu acho que a gente está vendo uma discussão nesse sentido que eu acho que ela vai, né, em determinado momento, mesmo que haja essa tendência geológica, eu acho que a geomorfologia só tende a perder o seu significado social, né? Verdade, professor. Tem uma pergunta aqui do Tássio, que o Tássio, aluno nosso, acho que caiu aqui. Não, ele disse que estava saindo, que tinha que sair. Acabei de ver aqui. Ele precisaria me ausentar, mas deixaria uma pergunta. Como o senhor enxerga em sua visão morfológica essas mudanças climáticas e extremos atuais em sua região? Aí como vai... Depois eu posso disponibilizar a gravação, ele pode ver a resposta depois. Certo. Não, aqui, realmente, eu acho que eu fiz umas tentativas aí de tratamento dessas informações meteorológicas. Eu tenho até uma pequena estação aqui em casa, né? Então, mas o que eu observei aqui a estação meteorológica nossa ela foi criada em 1933, né? Praticamente quando Goiânia nasceu foi conceituado como município. E ela funciona até hoje no centro. Ela me dá muitas informações, uma informação histórica de todo o processo de crescimento, né, da cidade. E eu fiz, eu não sei se nesse livro eu coloquei, mas me parece que eu não me lembro agora em que publicação eu havia colocado que nós tivemos ao longo do tempo, né, a precipitação não houve grande alteração, mas nós tivemos uma redução gradativa da umidade relativa do ar, né, e também um aumento das temperaturas da média das máximas e da temperatura média compensada. Então, não tão grande, mas significativamente. Já tive a oportunidade de fazer transectos aqui, inclusive com aqueles psicrômetros de funda, né? Aqui do campus, em direção ao centro da cidade, e a gente observa assim, uma variação da umidade relativa do ar de 30%, por exemplo, da periferia, que é a região do campus aqui, que é uma região ainda tem bons remanescentes de cobertura vegetal, em relação ao centro da cidade. E a temperatura, uma diferença de 5 graus centígrados, mais ou menos, entre o centro e aqui a periferia. Então, tem essas diferenças que são diferenças locais e tem a diferença também da sazonalidade que nós estamos observando nesse outro trabalho que realizamos, essa mudança gradativa, né, do quadrimestre mais chuvoso, que eu havia dito, que era de novembro a fevereiro, e que agora está indo de dezembro para março, né? Então, há uma mudança, um deslocamento.
Mas a quantidade de chuva, ela não mudou muito, mas houve sim, o volume total de chuva não foi alterado, mas houve sim uma alteração significativa na intensidade das chuvas. Chuvas que antes elas eram distribuídas de uma forma mais regular, né? Hoje elas ocorrem muitas vezes de uma forma torrencial, e logo em seguida você tem uma interrupção da precipitação. Quer dizer, você tem um volume de chuva significativo em curto espaço de tempo, ao passo que esse mesmo volume de chuva no passado era distribuído num espaço muito maior. E isso, quando ela é distribuída em espaço maior, você oferecia melhores condições da percolação de águas, né, infiltração, abastecimento freático e tal. E agora não, você vai tendo realmente, com o aumento da torrencialidade, você vai ter o aumento do fluxo por terra, e isso gera, consequentemente, a ação da atividade erosiva, né? E muito mais também problemas de assoreamento, né? Processos erosivos, né? Ravinamento, abolsorocamento, enfim, principalmente nessas áreas mais suscetíveis a esses processos. Eu não sei se eu respondi, mas se é isso mesmo. Com certeza, professor, com certeza. Uma visão com base em observação em dados, que é importante, né? Eu tenho visto esse tema das mudanças climáticas, tem dividido ainda um pouco as opiniões. Eu percebo que hoje, claro, a visão ela é mais voltada para realmente confirmar, mas ainda tem alguns colegas que resistem, de certa forma, a afirmar por completo. Mas, assim, também existem, né? Alguns desses colegas trazem como argumento a questão de fatores astronômicos, externos também, que podem influenciar, mas é inegável, né, que hoje nós temos aí um processo, né, como o Samuel bem falou, o próprio IPCC, ele não é um painel político, é um painel científico, então ele traz dados, né, de um estado da arte, né, realizado aí constantemente, com base naqueles artigos que são publicados em periódicos de alto extrato. Professor, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, já estamos aqui a 12h04, né, então vou também prolongar muito também para não forçar também demais aí para o senhor, mas agradecer, e os alunos que estão aqui, se tiverem alguma pergunta depois para fazer, eu posso disponibilizar depois o e-mail do professor Walter, né? Sim, sim. Para que ele possa responder, mas eu acredito que a gente contemplou bem aqui. Tem uma pergunta minha aqui, acabei fazendo duas perguntas, porque eu fiquei realmente nessa curiosidade, mas teve a pergunta do Tássio aí, que foi contemplada também. E só agradecer, professor, a sua presença aí. Mais uma vez, espero que o senhor consiga chegar aqui em João Pessoa em outubro. Ok, vou fazer força para isso. Tá bom, professor. Agradeço a atenção de todos vocês. Tá? Muito obrigado. Foi ótimo, viu? Muito bom mesmo. Ok. Uma grande honra. Ok.